crianças, vamos começar mais uma aula. Hoje, dia 29 de abril, tá acabando o nosso mês de abril, penúltimo dia, esse mês vai até dia 30, né? Então, hoje é dia 29, quinta-feira. Olha só, tá acabando a nossa semana, tá acabando o nosso mês. Como sempre, vocês façam um calendário. E hoje nós vamos fazer as atividades de português. Vamos dar continuação. Da página 34 à página 41, ok? Vamos começar lá em cima, nosso capítulo 2? Então tá lá assim, ó. Preste atenção. Todos os dias, no mundo todo, milhares de pessoas se locomovem pelas ruas. De que maneiras elas se locomovem? Se locomovem se movem, andam, tá? Vão de um lado para o outro. Qual é ou quais são os meios pelos quais você e sua família se locomovem? O que vocês andam? Vocês andam de carro? Vocês andam de ônibus, de bicicleta ou a pé? Embaixo. As pessoas podem transitar pelas ruas como bem quiserem ou precisam seguir regras? Eu posso ir andando assim do jeito que eu quero ou eu tenho que seguir uma regra? Sim, existem regras, né? Imagina se todo mundo fosse andando do jeito que queria. Os carros iam para o lado, os outros vinham para o outro, acabariam batendo, acabaria sofrendo acidente. Por isso que nós temos as regras, né? As leis de trânsito, para cada um seguir no seu caminho certinho e não acontecer nada de perigoso. Bom, então vamos lá. Leitura 1. Embora muito de nós saibamos que as regras de trânsito, quando estamos andando de carro, você sabia que também existem regras quando andamos na rua como pedestre, ou seja, a pé, né? Leia o texto a seguir e descubra alguma dessas regras. Então, nós vamos ler o textinho a seguir e vamos descobrir algumas regras que os pedestres têm, ou seja, nós que andamos a pé. Pedestre também tem regras. Ao andarmos nas ruas, temos que ter bastante cuidado para que não soframos acidente. Por isso, algumas dicas de prevenção de acidente devem ser observadas. Primeiro pontinho. Sempre atravesse as ruas olhando para os dois lados, respeitando todos os sinais de trânsito e as faixas para pedestre. Embaixo. Mesmo se estiver caminhando na faixa de pedestre, certifique-se de que os sinais para os carros estão fechados e que nenhum deles está vindo na via. Ou seja, mesmo que estou andando na faixa de pedestre, devo perder minha atenção? Não, devo estar sempre de olho, né? Crianças menores de 10 anos de idade nunca devem andar sozinhas nas ruas. A companhia de um adulto é fundamental. Não brinque em entradas de garagem, de quintais, de lojas ou de estacionamentos. Carros podem sair e entrar desses lugares a qualquer momento. Então, nunca é legal ficar brincando em frente de garagem, em frente de estacionamentos de carro, porque a qualquer momento pode sair um do carro lá e a gente está brincando e sofrer algum acidente. Página 35. Conheça os sinais de trânsito e seus significados. Respeitá-los garante sua segurança. Ou seja, é interessante a gente saber os sinais de trânsito, porque para a gente saber, mas que placa é essa? Eu preciso saber, para eu saber respeitá-la, né? Nunca atravesse a rua por trás dos carros, ônibus, árvores e postes, pois os carros que estão trafegando, pode não enxergar você. Nunca passe atrás de carro, gente, tá? De ônibus, enfim, que seja. As pessoas às vezes vai dar um ré, não está enxergando você e acaba sofrendo um acidente. Nunca corra para a rua para pegar um brinquedo ou um animal sem antes ter certeza de que nenhum carro está vindo. Às vezes cai um brinquedo, uma bola lá na rua, você nem vê se está vindo o carro e sai correndo para pegar. Nunca faça isso. Pode pegar, porém olha, vê se não vem vindo nenhum carro, aí vocês vão. Ao descer de um ônibus, espere o veículo estar totalmente parado e só atravesse a rua depois de certificar-se que nenhum outro veículo está vindo em sua direção. Nunca ir descendo de um ônibus quando o ônibus está quase parando. É perigoso, espere o ônibus parar totalmente, aí você vai conseguir descer em segurança. Tá? Bom, então nós lemos as regras de trânsito, é muito importante as regras de trânsito. Elas são importantes para organizar a movimentação dos automóveis, né, dos motos, das bicicletas, para orientar nós como pedestre, né, para que não aconteça nenhum acidente. Sem essas leis, o trânsito seria totalmente desorganizado e haveria muito acidente, que não é legal, tá bom? E
Se são regras, são leis, é para serem cumpridas. Quando não cumpridas, alguma punição irá ser sofrida. Ou vai acontecer um acidente, ou você vai ser multado, né? Pelo policial, pelos guardas de trânsito. Então, regras é para ser cumpridas. Então, muita atenção na hora de trafegar pela rua. Conversando sobre o texto. Vamos só conversar. As regras que aparecem no texto colaboram para que acidentes sejam evitados? Sim, essas regras que nós vimos são muito importantes. Se a gente segui-las corretamente, não vamos acontecer acidente nenhum. 2. Você costuma fazer o que foi falado no texto quando anda de carro ou transita pela cidade? Vocês obedecem às leis de trânsito? Sim? Olha lá, hein? 3. Você acha que todas as pessoas respeitam as leis de trânsito? Infelizmente não, né? Por isso que várias vezes acontecem os acidentes. Há alguns acidentes que são, infelizmente, fatalidades, mas tem alguns que são falta de respeitar os trânsitos, né? Se todo mundo respeitasse, muita coisa não iria acontecer. Se pudesse dar um conselho aos motoristas, qual seria? O que vocês poderiam falar para os motoristas? Eu falaria, cuidado, leis são para ser cumpridas, respeite. Bom, agora nós vamos para a página 36. Estudando o texto. O objetivo das regras que você leu é ensinar às crianças algumas normas de trânsito e também algumas dicas para pedestres. Por que é importante que essas regras sejam conhecidas por todos, crianças e adultos? Bom, dá para escrever aí do ladinho, tá? Escrevam aqui, desse ladinho que dá para vocês escrever. É importante que todos conheçam as regras, gente, para que, desde pequenininho, as crianças já entendam as regras e lá, quando ficar adulto, não vá sofrer consequência nenhuma. Se todos respeitarem, desde as crianças até os adultos, nada vai acontecer. Então, vocês podem colocar. É importante as crianças saberem, pois quando forem adultos, já saberão todas as regras. 2. Leia o seguinte trecho do texto. Ao andarmos nas ruas, temos que ter bastante cuidado para que não soframos acidente. Por isso, algumas dicas de prevenção de acidente devem ser observadas. Veja o significado da palavra prevenção. Então, vamos lá. Então, o significado da palavra prevenção. O que será que significa prevenção? Prevenção, ato de se antecipar às consequências de uma ação. Ou seja, prevenção é quando eu falo, vou me antecipar, vou ver tudo o que pode acontecer para que quando eu for fazer aquela ação, não ocorra nenhuma consequência chata, né? Por exemplo, prevenção contra a dengue. O que eu posso ter de prevenção? Cuidar dos vasinhos, não deixar água parada, porque quando acontecer aquela ação de chuva, do mosquitinho vir tentar parar para botar seus ovos, não vai conseguir, porque eu vou ter feito toda a prevenção e não vai ter jeito dele botar seus ovinhos, certo? Vamos falar do coronavírus. Qual é a minha prevenção para o coronavírus não me pegar? Eu tenho, tá sempre lavando as mãos, usando máscara, mantendo a distância. Então, essa é minha prevenção para não acontecer uma ação, para não ter consequência, ou seja, para eu não pegar o coronavírus. Será que deu para entender? Agora, marque a situação em que os pedestres e os motoristas estão se prevenindo. Bom, neste primeiro quadradinho, o papai está colocando um cinto no filho. Está se prevenindo? Sim. Está colocando o cinto para, caso aconteça algum acidente, nada demais vai acontecer com a criança, pois ele está com o cinto de segurança. Pode colocar um xizinho aqui. Nesse aqui, os carros estão passando o sinal vermelho. Estão se prevenindo? Não. Não estão parando no sinal vermelho, não estão olhando para o lado, não estão esperando os outros carros passar, então não está se prevenindo. Provavelmente vai acontecer um acidente. Aqui, o homem está se prevenindo? Sim. Por quê? Porque ele está atravessando na faixa de pedestre. Atravessando na faixa de pedestre, ele não corre risco de sofrer um acidente. Então, pode fazer um xizinho aqui nesse quadradinho. 3.
Você percebeu que em uma das situações o motorista não seguiu as regras de trânsito, né? Que foi esse motorista aqui abusadinho. Escreva uma mensagem para ele explicando a importância de obedecer às leis. Depois leia para seus colegas. Então, vocês vão escrever como se fosse falar para esse moço aqui que atravessou a rua no sinal vermelho, uma regra para ele. O que vocês falariam? Isso. Vocês podem falar que não é legal o que ele faz, porque ele tem que respeitar os sinais de trânsito, os sinais estão para ser cumpridos, né? Regras são para ser cumpridas. Se ele continuar desobedecendo, ele vai sofrer um acidente. Então, vocês dão uma dica para esse motorista abusadinho e escrevam aí, certo? Página 37. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo da língua, né? Sobre a nossa gramática. Sílabas. Vai entrar uma atividade, uma matériazinha sobre sílabas e classificação das sílabas, que vocês já viram lá no nosso livro, tá? Então, a professora vai dar só uma pincelada, porque a gente já viu. Tudo que nós estamos fazendo na apostila são coisas que nós já vimos lá atrás no livro. A professora tomou esse cuidado para quando nós fazermos a apostila, vocês já estarem craques. Sílaba. Leia o texto a seguir. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais para circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Ou seja, quando você está no carro, no ônibus, atravessando a rua ou esperando o semáforo abrir, você está no trânsito. O trânsito é um assunto muito tratado hoje em dia, por isso praticamente todas as pessoas de alguma maneira, convivem com o trânsito. Todo cidadão tem direito de ter o trânsito em condições seguras, mas para que isso aconteça, é importante que todos colaborem e conheçam as regras e sinais de trânsito. Mais um textinho informativo aí, certo? Agora, responda oralmente, não precisa escrever. No texto que você acabou de ler, há palavras que foram separadas, ficando uma parte em uma linha e outra parte na linha seguinte. Você saberia explicar o porquê dessa separação? Essa palavra aqui, por exemplo, ó, trânsito. Comecei a escrever transi, separei e fui para a linha de baixo. Por que será que eu fiz isso? Por que será que o texto, né, melhor fez isso? Isso, porque não caberia a palavra trânsito toda aqui numa linha, então ela precisou ser separada para ir para outra, certo? Podemos separar as palavras em partes de qualquer maneira? Não, né? Tem a maneira certa de separá-las. Tem que separar por sílabas. Não posso colocar consoante de um lado, vogal do outro. Tem que separar por sílabas. Ó, aqui eu separei por sílaba. Ó. Transi, separei a sílaba. Certo? Correto? Ao pronunciarmos a palavra animais, ela está dividida em 3 partes. Ó. Então, são as sílabas, divididas em 3 sílabas. A, uma. Ni, 2. Mais, 3. A, ni, mais. 3 sílabas. Continuando. Pronuncie estas outras palavras do texto que você acabou de ler. Em quantas partes isto é som ou grupos de sons elas estão pronunciadas? Coloque o númerozinho embaixo, tá, gente? Ó. D. Eu abri a boca quantas vezes para falar a palavra D? Isso, uma. Então, aqui vocês vão colocar o númerozinho 1. Tenho uma sílaba essa palavra. A palavra você. Vamos ver quantas vezes nós abrimos a boca. Você. Ou seja, 2. Põe o número 2 embaixo de você. Temos 2 sílabas. Trânsito agora. Transito. 3. Abrimos a boca 3 vezes, coloco o número 3. Brasileiro. Brasileiro. 4. Abrimos a boca 4 vezes, coloco o número 4 aqui embaixo. Ao falar as palavras, cada som ou grupo de som pronunciamos uma só vez, é chamado de sílaba. Então, vocês já sabem isso, que cada vez que eu abro a minha boquinha, eu estou pronunciando uma sílaba. Você,
uma sílaba. Se é outra. Trânsito, transito. Tran, uma sílaba. Zi, outra sílaba. To, outra sílaba. Agora aqui vocês sabem fazer tranquilamente. 1. Leia as palavras seguintes e separe em sílabas, certo? Veículos, crianças, bom, coisas, comportamento e sinal. Vocês vão separar as sílabas na parte de baixo. A. Ao observar as sílabas das palavras que você separou. Primeiro pontinho. Quantas letras podem haver em uma sílaba? Quando você separou as sílabas nas palavras aqui em cima, quantas letras poderia ter em cada sílaba? Só uma? Só duas? Não. Em uma palavra, pode haver várias sílabas. 1, 2, 3, 4, 5. Dependente do tamanho da palavra. Menor o número de palavras, menos sílabas elas vão ter. Quanto maior a palavra, mais número de sílabas elas vão ter. Embaixo, o que há em comum em todas as sílabas das palavras? Vocês podem perceber que em todas as sílabas vai aparecer uma vogal. Por quê? Para formar uma sílaba, eu preciso de uma vogal, pelo menos, e uma consoante. Senão, eu não consigo dar som naquela sílaba. E aí, não formaria uma sílaba, certo? Pode ter mais de duas consoantes? Pode. Pode ter mais de uma vogal? Pode, pois pelo menos uma vogal sempre vai ter que aparecer, para eu poder ter som naquela palavra, tá? Leia a frase a seguir sobre as regras de trânsito. Usar sempre a passarela de pedestre para atravessar as estradas, rodovias ou avenidas de grande movimento. B. Agora responda. Quantas palavras com 4 sílabas há nele? Então, vocês vão ter que pegar essa frase sobre a regra de trânsito, vai lá no caderno, separa uma por uma, vai separar a primeira palavra usar, depois vai separar a palavra sempre, a palavra passarela, de, pedestre, para, atravessar, estradas, rodovias ou avenidas de grande movimento. Então, vocês vão separar todas essas palavrinhas e aí na letra B, vocês vão responder quantas palavras há com 4 sílabas nessa parte, nessa frase sobre a regra de trânsito. Porque aí vocês vão conseguir contar uma por uma e vocês vão conseguir responder essa perguntinha, tá? Página 39. Algumas palavras no texto a seguir apresentam um probleminha. Você consegue descobri-la? Vamos lá. O tomorista deve sempre respeitar os trespedes, as caspla de trânsito e os milites de velocidade. Também é importante que ele não babe antes de dirigir e não use a bunase próximo a hospitais para não incomodar. Oi, Brasil, o que está escrito aí? Não entendi. Algo está errado. Depois de descobrir o problema do texto, escreva o adequando às normas gramaticais. Ou seja, tem palavrinha escrita errada aí, ó. O tomorista? Não, o motorista. Então, vocês vão escrever esse textinho embaixo da forma correta. Como que ficaria certo, então? O motorista deve sempre respeitar os pedestres, as placas de trânsito e os limites de velocidade. Também é importante que ele não beba antes de dirigir e não use a buzina próxima aos hospitais para não incomodar. Certo? Número 3. Se a professora estiver indo um pouquinho rápido, gente, pause o vídeo, faça a atividade. É porque senão o vídeo fica muito longo e aí demora para vocês verem, tá? E para carregar também. Veja a tirinha a seguir que o Armandinho aprendeu sobre as regras de trânsito na escola e quer ensinar para o seu pai. Primeiro quadradinho. Pai, hoje tivemos aula sobre educação no trânsito. Aí o papai fala, bacana, e como foi? E ele, por favor, sente aí. O que será que ele quis dizer com essa tirinha?
ele quis dar uma bronquinha no papai, porque ele falou, pai, por favor, sente aí. Tipo assim, né? Tenho muita coisa para te falar, ou seja, o senhor precisa aprender muito. Provavelmente o papai do Armandinho não deve respeitar as leis de trânsito. Então ele falou, por favor, sente aí. Ou seja, eu vou te explicar, tá bom? Vamos lá. Página 40. Agora, separe as sílabas que aparecem na tirinha. Vocês vão separar as sílabas como vocês sempre sabem. Pai, educação, hoje, no, bacana, trânsito e aula. Certo? Após separar essas sílabas, vocês vão classificar. Quais palavras que vocês separaram que tem uma sílaba só? Vai escrever. Quais tem duas? Quais tem três? Quais tem quatro? Tá? E para acabar, procure descobrir o significado de mono, di, tri e poli. O que é isso, professora? Converse sobre isso com seus colegas, depois complete as regras utilizando as seguintes palavras: monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Essa número 5 que vocês deveriam procurar o significado não precisa. Por quê? Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Mono significa um. Di sempre vai significar 2. Tri sempre vai significar 3. Poli sempre vai significar 4 ou mais. Então, por isso, das palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Nós já aprendemos isso. O que são monossílabas? Palavras com uma sílaba. Sol, eu, não, pão. Então, isso são monossílabas. Mono, uma sílaba. Certo? Dissílaba, duas. Di significa duas. Então, duas sílabas. São palavras com duas sílabas. Vaca, faca, sala, bala. Palavras com duas sílabas. Trissílabas. Três. Palavras com 3 sílabas. Ou seja, banana, janela, panela. Certo? E polissílabas. 4, poli, 4 ou mais. Então, palavras com 4 sílabas ou mais. Vamos pensar. Abacate, jardineira, paralelepípedo. São palavras com 4 ou mais sílabas. E aí vocês vão completar. As palavras construídas de uma sílaba só são chamadas? As palavras por 2 sílabas recebem o nome de? As de 3 sílabas são chamadas de? E as formadas de 4 sílabas ou mais são chamadas de? A professora acabou de falar. 6. Que tal realizar uma brincadeira com palavras de 1, 2, 3 ou mais sílabas? Para isso, junte-se um colega e crie frases de acordo com as indicações. Veja os exemplos. Não vai juntar com colega porque não tem. Aqui nós temos uma brincadeirinha, ó. Monossílaba, dissílaba, monossílaba, polissílaba. Ou seja, eu vou ter que colocar uma palavra com uma sílaba só, monossílaba, uma palavra com 2 sílabas, de novo, uma palavra com uma sílaba e outra palavra com 4 sílabas ou mais, e formar uma frase com isso. Olha só a frase que conseguimos montar aqui. O carro é amarelo. Depois, aqui, letra A, vocês vão ter que colocar uma palavra com monossílaba, uma palavra de sílaba, uma palavra monossílaba e uma palavra de trissílaba. E vocês vão formar frases. Vamos ver quem forma a frase legal. Depois, uma palavra de sílaba, outra dissílaba, outra monossílaba e outra dissílaba. Certo? Boa aula, fiquem com Deus e até amanhã.